Aqui conosco já Beto Brito, ele que é do Grupo Espírita Cristo Consolador, para discutir o tema. O Espiritismo é religião? Se é religião, é cristã? Nós vamos inicialmente dar o nosso boa noite aqui ao nosso querido Beto Brito. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes da 106.1 FM APRP. Boa noite aos nossos queridos amigos espíritas, não espíritas, se tem religião, se não tem, todos, enfim, que estiverem sintonizados nessa emissora genuinamente sergipana para este pequeno bate-papo sobre a doutrina espírita. E eu já aproveito, Chico, para mandar um abraço e um beijo especial para minha amiga Meire, sua filha Emily e sua netinha Luna, que são ouvintes assíduas desse programa e que não perdem os momentos de luz. Então eu já diria também para você que o Livro dos Espíritos, que foi tão bem falado aqui pelo nosso querido Chico, é uma obra super importante. Você que não é espírita, que naturalmente não conhece ou nunca leu, um dia, se puder, faça essa leitura. Você vai ver que é um livro que tem 1019 perguntas e respostas, e eu diria que tem toda a pergunta que você gostaria de fazer e as respostas mais explicativas, tirando suas dúvidas sobre o assunto da doutrina espírita. O que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus, se o espiritismo é religião, se não é, enfim, fala do amor ao próximo, de tudo. Leia o Livro dos Espíritos, que é muito importante, e você vai adquirir um conhecimento muito bom. Inclusive, uma coisa que as pessoas perguntam: por que o Livro dos Espíritos? Se foi Allan Kardec que fez, né? Mas Allan Kardec fez questão de dizer que quando ele concluiu a obra, ele jamais botaria que era o livro de Allan Kardec. É o Livro dos Espíritos, porque são os espíritos que dão todas as explicações da vida, respondem a todos os questionamentos que o Kardec faz. Então, o Livro dos Espíritos realmente é um livro, como o título já diz, dos Espíritos. Exato. O Allan Kardec, que era um codinome, né, um pseudônimo, Isso. Ele era um homem de notoriedade na Paris do século XIX. Ele era um homem muito conhecido no meio acadêmico. Ele era um pedagogo, um professor, autor de livros, gramática, e ele não queria, dado a sua notoriedade, adquirir ou trazer para si, sendo o pai da criança, assim, numa linguagem comum. Ele não queria a autoria de um livro que ele dizia que não era dele. Ele foi apenas um codificador. Ele fazia as perguntas através dos médiuns e os espíritos respondiam aquelas perguntas. Ele foi aluno de um dos maiores educadores de todos os tempos, que foi o Pestalozzi. Né? Ele estudou em Verdun. Exatamente. Na Suíça. Exatamente. Beto, então vamos iniciando. Vamos, como diz a história, começar do começo. Começando pelo começo. Vamos saber, então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina que foi codificada, como disse há pouco, pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido hoje como Allan Kardec. Allan Kardec, aliás, para curiosidade, ele adotou esse nome porque foi, segundo informação de um espírito familiar, um espírito amigo dele, que ele teria sido um sacerdote druida dos povos celtas na região da Gália, onde hoje é a França. Isso em tempos idos, né, milenares. E esse nome, Allan Kardec, era o nome quando ele teve aquela encarnação como um sacerdote druida. Então, foi sugerido que ele usasse esse nome agora. Por isso que ele usou o codinome Allan Kardec. Então, essa doutrina, ela se diferencia das religiões tradicionais, com aquele conjunto de hierarquia, de ritualismos, de dogmas. O Espiritismo é uma doutrina que não tem dogma, não tem ritualismo desses convencionais, paramentos, uso de incensos.
E é uma doutrina que não é salvacionista, ou seja, ela não prega em seus postulados a salvação de ninguém. Porque quando você fala em salvar, pressupõe salvar-se de algum perigo iminente ou de alguém que está lhe ameaçando. Um exemplo, estava navegando na sua lancha, a lancha virou e ele salvou-se. Então, a salvação que a gente prega na doutrina espírita é a salvação de si mesmo. O homem salvar-se dele próprio. Como assim, Beto? Salvar-se das tendências más que todos nós ainda temos, da nossa maldade, do demônio e dos demônios que nós temos dentro de si, cada um. Não no sentido pejorativo da palavra demônio, mas no sentido lato da palavra daimon, no grego, que significa um gênio. Tanto pode ser um gênio do bem como um gênio do mal. Sim. Sócrates dizia que tinha o seu daimon, seu gênio. Então, nós temos os gênios do bem e os gênios do mal. Cabe a nós fazer a opção de qual deles nós vamos ouvir. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, já dizia: nós vivemos rodeados por uma nuvem invisível, dizendo que nós estamos sempre cercados por espíritos a nos influenciar. A gente é que deve escolher como aproveitar essas escolhas, a quem dá ouvido. Exatamente. Roberto, então, quais as características e os objetivos do Espiritismo? Então, as características da doutrina espírita ou do Espiritismo, ou os fundamentos, podemos dizer assim, Isso. São os seguintes. Primeiro, existência de Deus. Imortalidade da alma. Pluralidade das existências. As reencarnações. A gente vive várias encarnações. A vida é única. Sim. Uma vez que Deus cria os espíritos, então ele tem uma vida que agora é única. Mas as várias existências ocorrem justamente para que a gente possa ir evoluindo passo a passo e chegar à perfeição, como Jesus dizia, sede perfeito como perfeito é meu Pai que está no céu. Então ainda tem a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, sim, comunicabilidade com os espíritos, entre outras tantas. Sim. Então a doutrina tem como característica esses postulados que eu elenquei aqui para vocês. Exatamente. Na sua opinião, o Espiritismo é uma religião? E se é uma religião convencional? Então, muita gente faz essa pergunta. Qual a sua religião? Eu digo, sou espírita. Ah, e o espiritismo, então, é uma religião? Veja bem, não no sentido tradicional, como disse, das religiões, onde há uma hierarquia. Na doutrina espírita não há hierarquia. Não tem bispo, padre, ou chefe, ou enfim. Todos são trabalhadores da doutrina, que a gente diz que é a doutrina, sim, do Cristo. Então, essa doutrina, não tendo hierarquia, é uma doutrina que visa tão somente esclarecer os seus profitentes, digamos assim, os seus confrades, os seus simpatizantes, os frequentadores, visa esclarecer para que eles vão buscando a transformação pessoal. O grande objetivo da doutrina é fazer com que você, entendendo as leis de Deus, baseadas, sobretudo, nos evangelhos do Cristo, você vai se transformando em pessoa melhor. Não em pessoa melhor que as outras, mas em sendo uma pessoa capaz de servir melhor ao próximo. Esse é o grande objetivo da doutrina. E se é uma religião? Ela tem aspecto tríplice. Um aspecto filosófico, tem um aspecto de ciência, a parte experimental que Kardec fazia para comprovar aquilo, sim, que ele estava buscando. Acima de tudo, ele era um cientista. Era um cientista. Então, essa parte empírica, experimental, isso é que configura a ciência, né? E o aspecto religioso. E quanto a esse aspecto, a gente pode dizer sim, uma religião. Mas, como digo, não nos moldes tradicionais. É uma ciência, uma filosofia e uma religião. É um tripé. Certo. Baseado nesse tripé, né? Que engloba a ciência, a filosofia religião. E a religião,
como o texto sinalizou, né? Sim, muito bem, por sinal. Exatamente. E no caso dela ser uma religião, podemos dizer que o Espiritismo é uma religião cristã? Interessante. Muitos irmãos de outras religiões, até bíblicas, digamos, pouco informados. A doutrina espírita pauta por respeitar todas e não censurar nenhum líder religioso. Mas alguns ainda, infelizmente, equivocadamente, dizem que a doutrina cristã não é cristã, a doutrina espírita, sim, que não é de Deus, e até uns ainda dizem que é coisa do demônio ou de Satanás. E quem, por curiosidade ou por desejo, ou para tirar dúvida, vai um dia assistir uma palestra numa casa espírita, sai de lá totalmente decepcionado, porque não vê nada daquilo que foi dito a ele. É uma doutrina eminentemente cristã, tanto que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos espíritos venerandos, que com Kardec estavam no processo de codificação da doutrina, foi a seguinte: uma só, Jesus, ou em algumas outras traduções, vede Jesus. Então, é uma doutrina eminentemente cristã, porque o Cristo é a mola mestre dessa doutrina. Os espíritos, que a gente fala, mas a doutrina dos espíritos não é de Jesus. E Jesus não é espírito? Exatamente. Só que é um espírito mais perfeito que já pisou nesse orbe terreno. Exatamente. Ele é o nosso governador espiritual do planeta. Então, ele é quem comanda toda essa pleiade de espíritos que, em seu nome, comandam o nosso planeta. Então, é uma doutrina cristã, sim. É uma doutrina de amor e de esclarecimento. Que era o que Cristo pregava ali na Terra. Sim. O amor, né? O perdão, a caridade, né? Pregava a caridade, ajuda ao próximo e tudo. É porque, na verdade, nós temos várias religiões cristãs, né? Várias, vamos dizer assim, performances de religiões cristãs. Tem o católico, a religião católica é a religião cristã. Né? Os evangélicos também. De vários matizes, várias denominações, também é uma religião cristã. Né? E o Espiritismo, como você bem esclareceu, é uma religião e tem como guia, primeiro, o Cristo. O Cristo. Né? Então, ele é o nosso modelo. É o nosso modelo e guia. E nós sabemos que o Cristo, Jesus Cristo, é o governador da Terra, o Espírito mais, como você disse, mais evoluído que apareceu Esse sim, da mais alta hierarquia moral e espiritual. Sim, exatamente. O interessante, Chico, me permita, quando eu falei que a doutrina espírita não é salvacionista, sim, ela não prega a salvação, mas também não prega a condenação perpétua. Sim, porque a doutrina espírita, nos seus postulados, não se concebe a ideia de um pai, como Jesus chamava Deus, Abba, em aramaico, pai. Não se consegue a ideia de um pai que, por um erro de um filho, condene ele a uma prisão perpétua, a um degredo perpétuo. Não. Ele vai dar oportunidades para que aquele filho possa se redimir da sua falta e voltar, como Jesus dizia, ao redil. Nenhuma ovelha confiada ao Pai, a mim pelo Pai, se perderá. Então, ninguém vai para o inferno e também não vai para esse céu, esse paraíso que se prega tanto. Você vai para ambientes espirituais, felizes ou não, de acordo com aquilo que você está fazendo aqui. É a lei de causa e efeito. Sim. É como Jesus disse, a cada um será dado segundo suas obras. Sim, exatamente. Então, você já explicou muito bem, no Espiritismo não existe essa hierarquia, né? Não. De padre, bispo, de jeito nenhum. Nem de pastor, nem de... então, é uma coisa totalmente diferente. As pessoas são... O valor das pessoas está na sua prática, no seu agir, né?
está no seu coração, está naquilo que você tem de essência, né? A essência do ser, né? Então, acho que isso daí ficou bem claro que, no caso do Espiritismo, não existe esse tipo vamos dizer assim, de dogma, né? Não existe nenhum dogma, na verdade. Né? E assim, não adianta você, na visão do Espiritismo, não adianta você pautar uma vida inteira ou por longo tempo fazendo coisas erradas, burlando as leis. Quando você ofende a um irmão encaminhado, você está burlando a lei de Deus. Sim, e Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, ele disse a João. Sim. Então, você faz muita coisa errada e um belo dia você, eu me arrependi, aceitei o Senhor e vou para o céu. Mas vem cá, e aquilo que você fez de errado, o fato de se arrepender, você tem uma dívida comigo. Isso. Aí chega para mim: Beto, eu me arrependi, viu? Eu sei que eu estou devendo, estou arrependido. Eu digo: tá, mas eu tenho que receber a dívida, você tem que me pagar. Se é dívida, tem que ser paga. Então, aí Deus oferece, em sua generosidade, em seu amor, em sua justiça, não a aquiescência com o erro. Sim. Ele não vai perdoar dizendo: tudo bem, continue errando, não. Ele não vai te condenar apenas perpétuo, ao fogo eterno, sim, mas ele vai querer que você se reajuste com as leis. Sim. E uma delas é a lei de causa e efeito. Sim. Toda causa gera um efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. E se a causa não é boa, quando você ofende um irmão, seja de qual for a ofensa, você está dando causa a uma coisa que vai gerar um efeito que não é bom. E quando você ama, a causa é boa, o efeito é bom. Por isso que os espíritos, eles reencarnam, né? Sim, justamente para você às vezes reparar os erros. Errou, mas não teve condição de reparar o erro naquela encarnação, você retorna, né? Você volta para o mundo espiritual, depois você retorna para dar continuidade, para evoluir, para corrigir os seus erros, as suas falhas, né? Por isso, prosseguir de onde você parou. A reencarnação é esse fenômeno que se dá do ponto de vista de você poder reparar os seus erros. A reencarnação, eu sempre digo, que é uma lei, primeiro, de amor de Deus. Isso. Porque João, em sua carta, em sua epístola, ele vai dizer que Deus é amor. Ele diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias. Mas ele não é aquiescente com os nossos erros. Sim. Mas ele, que é onisciente, sabe tudo. Ele sabe que nós ainda somos imperfeitos e que erramos porque ainda não estamos devidamente esclarecidos. Jesus dizia diante do templo aos seus discípulos que reclamavam, que estavam falando dele, disso, daquilo, ele disse: olha, o homem do mundo é mais ignorante do que mal. Então, quando a gente ofende, quando a gente faz as coisas erradas, é porque ainda não tem o conhecimento das leis. Quando a gente vai evoluindo, vai tomando conhecimento das leis, vai melhorando e vai deixando de praticar aquelas coisas erradas. E aí vai melhorando. Mas uma existência só é muito pouca, então Deus dá na sua amorosidade, dá tantas reencarnações quantas forem necessárias. Por isso que ora você vem como homem, ora pode vir como mulher, ora vem como pai, ora vem como filho, ora como irmão. Exato. Para que nesse processo, no grande palco da vida que é o lar, vão se ajustando e reparando os erros do pretérito. E pode do nem passado. voltar para esse mundo, pode até ir para mundos inferiores, dependendo. E se for. A gente sempre diz: quer saber para onde você vai? Veja o que você está fazendo agora. Você já tem um espelho de onde você vai. Está indo bem? Vai para um lugar melhor. Está indo ruim? Não vai nem para aqui mais. Nosso processo de regeneração já está em andamento. Exatamente. Poderá ir para um mundo inferior. E para ele vai ser um castigo, não de Deus. A lei de atração, ele atraiu para si em função dos seus atos, aquelas consequências danosas de sofrimento. Com certeza. Beto, nós vamos para um pequeno intervalo cultural. Daqui a pouco nós retornamos com o programa Momentos de Luz. Hoje está um tema bastante bom, né? Interessante. Bom, bem interessante. Nós retornamos já com o programa Momentos de Luz.
APP, uma emissora do governo do estado de Sergipe, a serviço da educação, cultura e sergipanidade. Retornamos com o nosso diálogo espírita aqui no programa Momentos de Luz, desta sexta-feira, 25 de abril de 2025, aqui com o nosso irmão Beto Brito, conversando um pouco sobre o Espiritismo, né? E se o Espiritismo é religião, e sendo religião, ela é cristã. Tudo isso a gente já conversou, mas vamos continuar nossa conversa. Beto, uma das coisas que a gente percebe e diferencia assim um pouco o Espiritismo é que o Espiritismo acredita e prega uma fé raciocinada, não é? Não é uma fé que você acredita porque o pastor falou, ou porque o padre falou, ou porque o bispo explicou, mas é a fé raciocinada, aquela que você tem porque você acredita nela, né? Você tem o conhecimento dela. E quando a gente tem a fé raciocinada, a gente nunca se deixa ser levado por pensamentos vãos, né? Então, eu acho que essa é uma diferença básica que o Espiritismo sempre coloca, a questão da fé raciocinada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A fé raciocinada, inclusive, é um lema que a gente vê muito nas casas espíritas. Sim. Raciocinada, já diz o nome, a etimologia da palavra vem de razão, sim, e de rácio, do latim. Raciocínio é de razão. Então, a fé raciocinada é diferente daquela fé que a gente diz, aquela fé cega. Isso. Por que você crê na reencarnação? Isso. Porque eu acho que, não sei, eu acho que reencarna. Não, isso não vale. Eu creio porque eu tenho conhecimento baseado no que eu li, no que eu estudei, na literatura espírita, nas mensagens dadas pelos espíritos que estão hoje do outro lado, no mundo espiritual, sim, contando para nós que estão vivos, isso, que aqui estiveram e que nós, retornando para a pátria espiritual, ou seja, quando o corpo, esse corpo físico de carne e osso perecer, devolvendo à terra, voltando ao pó, como diz no texto bíblico, voltaremos para o mundo espiritual. E a nossa fé, quando é raciocinada, é porque você acredita naquilo que você compreende em que você está acreditando. Porque senão você pergunta, eu, por exemplo, eu era de outra religião e até estudava a Bíblia e perguntava, eu perguntava muitas vezes, por que isso assim, assim? E o líder religioso dizia, olha, Beto, meu filho, isso não se discute, são mistérios do Senhor. Eu dizia, meu Deus, esse Senhor não me diz nada, só mistério, e eu não sei nada dele. Claro que tem coisas, por exemplo, quem criou Deus? Sim. Não é dado a gente saber, porque o que a gente sabe, Deus é uma entidade incriada, né? Como diz no livro dos Espíritos. Sim. A pergunta, aliás, a primeira, que é Deus? Ele é a causa primária de todas as coisas, ou seja, ele é a origem de tudo. Nada antes dele, tudo a partir dele. Então, tem coisas, por exemplo, é dado a você conhecer a natureza de Deus, eles dizem os Espíritos que a nós não. Sim. A Cristo e os Espíritos do nível de Cristo, sim. Mas a nós outros, não, ainda imperfeitos, em estado de evolução, ainda não. E várias perguntas de Kardec no livro dos Espíritos, os Espíritos explicam, mas algumas coisas que ele pergunta, ele diz, não, ainda não somos. Tem coisas que ainda não é dado a nós conhecer, mas a maioria das coisas que nós já podemos conhecer facilita a nossa fé. Sim. Porque eu tenho fé, porque eu sei naquilo que eu estou. Fé significa, vem de fidelis. Sim. Então fé é uma coisa que eu tenho certeza. Mas como é que eu vou ter certeza se ninguém me explica? E a literatura espírita é muito rica em explicações. Por isso que ela é uma doutrina esclarecedora. Sim. E, por conseguinte, consoladora.
Sim. Porque quando você tem o esclarecimento, você tem o consolo para as suas dúvidas, para as suas aflições. E quem de nós não passa por momentos aflitivos nesse mundo de Sim. provas e expiações? Né? Com certeza. E, na verdade, a fé raciocinada é porque a gente pode compreender o porquê das coisas da vida. Exato. Né? O porquê das coisas. A diferença da fé raciocinada e a fé cega é essa. Né? A fé cega é aquela que você ouve as pessoas falarem e você acredita. Por que você acha sem que... nenhuma Não, razão, porque o pastor disse. Por que você acredita nisso? Não, porque o meu pastor disse, o meu padre falou, o meu líder religioso falou. No Espiritismo você não acredita assim. Ah, porque eu estava numa palestra e eu vi Beto falando que a reencarnação é uma obra da criação, é uma obra de Deus, é uma obra de amor. Mas eu fui verificar na doutrina, nos livros, e vi por quê. Que é um ato de justiça, de bondade, de amor. Sim. Aí eu vou entendendo. Exatamente. Então você vai entendendo o porquê das coisas. Isso é que é a fé esclarecida. Exatamente. A fé racional, não a fé cega. Não a fé cega, exatamente. Então, por isso que no Espiritismo, uma das coisas que se busca muito é o estudo. O estudo, né? O esclarecimento. Porque se você tem o estudo, se você busca a compreensão, vamos dizer, muitas vezes científica das coisas, você já está indo pelo caminho da fé raciocinada. Você vai compreender Exato. a razão das coisas. Você vai compreender o porquê das coisas e a razão, principalmente a razão das coisas. Né? Essa aqui é a fé raciocinada. O Espírito da Verdade tem um lema que também se vê na maioria das casas espíritas, que ele diz assim, ó, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Sim. E o que é instrução? É você estudar, é você ler, participar de grupo de estudo, Sim. perguntando a quem já sabe um pouco mais, é ter o interesse de perquirir as coisas, porque só assim a gente vai adquirindo conhecimento e a nossa fé fica cada vez mais esclarecida, racional, raciocinada. Por isso que nas casas espíritas sempre se busca estudar. Porque se você é espírita, mas se você não estuda, você tem não grupo vai... de estudo para tudo. Exatamente. Toda casa espírita tem os grupos de estudo. Você começa a estudar, como a criança que começa a compreender primeiro as letras, depois as palavras, depois as frases, vai aumentando. Exato. Por isso que tem o estudo sistematizado da doutrina espírita. É o ESD. Né? O ESD. Toda casa. Aí tem o ESD, tem vários ESD. Esse estudo sistematizado, ele tem uma sequência. Módulo 1, 2, 3, o avançado. O avançado. Até tem o EAD, que é o ensino avançado da doutrina espírita. Né? Então você vai num crescente, você vai compreendendo as coisas. Por isso que a fé raciocinada é importante você compreender e você estudar. E se você não estuda, dificilmente você vai compreender, vai ter uma fé raciocinada. Sem dúvida. Como você disse, a fé raciocinada está dizendo fé da razão. Exato. Né? Exatamente. Então, é uma coisa muito... Sem o estudo, né, você vai acabar acreditando nos dogmas. Exato. Né? Sem o estudo, você vai acabar acreditando nos dogmas. Vai acreditar sem saber muito bem por que e em que está acreditando. Exatamente. Só porque, não, fulano disse, o meu líder falou. Isso. Uma outra coisa, já que a gente falou, se a doutrina espírita é cristã, eu queria dizer o seguinte, para quem está ouvindo aí, você, ouvinte, a primeira vez que os seguidores de Jesus, os convertidos, que antigamente, nos primeiros tempos, eles chamavam os adeptos da seita do caminho, sim, porque ela ficava numa casinha que na estrada de Jerusalém para Jope. É por isso que é a seita do caminho. Mas a primeira vez que eles foram chamados cristãos foi na cidade de Antioquia da Síria. Sim. Isso está no registro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, se não me engano, no verso 26. Acho que foi Lucas quem primeira vez deu o nome de cristãos aos convertidos da doutrina do Cristo, dos evangelhos que já havia começado a pregação. Sim. E a Casa do Caminho, que foi o primeiro, vamos dizer, estágio dos apóstolos. Liderado por Simão Pedro, né? Simão Barjonas. Logo após
o desencarne de Cristo, né? Onde eles ali realmente foram praticar a caridade. Exato. A verdadeira. Foram de fato pregar o Evangelho na prática, na vivência. O Evangelho, né? Ali se estabeleciam, por ali passavam as pessoas que mais necessitavam, que tinham fome, pessoas que estavam doentes de todo tipo, pessoas que estavam com problemas de funcionamento de coordenação motora, pessoas que não tinham para onde ir, que não tinham família, pessoas de rua. Tudo ali era como se fosse uma casa de acolhimento. E eles faziam as curas, as mesmas curas que Jesus fez, eles já continuaram fazendo. Porque Jesus deu a ele, preparou para aquilo. Eles eram médios curadores, na verdade. Exatamente. Estavam praticando o que Jesus ensinou a eles. Exatamente. E Jesus, inclusive, ensinou a eles fazer isso ainda aqui. Ainda aqui. Jesus teve aula prática, ao vivo com ele. Exatamente. Exatamente. Né? No livro Paulo e Estevão, a gente vê muito isso, né? Paulo e Estevão, eu recomendo também, quem quiser saber a história do cristianismo, sim, e do apóstolo Paulo, antes era Saulo de Tarso, o discípulo, o candidato a rabino, né? Era. Saulo, depois virou Paulo. Depois em Damasco ele se converte e passa a adotar o nome de Paulo. Paulo significa o pequeno, e Saulo, o grande, o maior. Aí ele diz: agora eu não sou mais nada. Chegou um ponto que ele diz: é o Cristo que vive em mim, então eu sou o pequenininho, por isso eu sou Paulo. Exatamente. E Beto, por que você acha que o Espiritismo é abrangente? Então, a doutrina espírita, ela é abrangente porque ela, digamos que, ela de tudo ela fala um pouco. Ela esclarece sobre vários assuntos que a gente às vezes pensa que não tem nada a ver com a doutrina. Sim. Ela entra pela filosofia, pela ciência, pelo aspecto religioso, então é um leque aberto, é muito amplo. Então ela abrange todas aquelas situações em que a gente possa necessitar de esclarecimento e que sirva para a nossa transformação. O objetivo maior, princípio da doutrina espírita é a nossa transformação em ser humano melhor, em ser humano vivenciando os evangelhos do Cristo, como dizia Chico de Assis. O evangelho deve ser vivenciado, quando possível, até pregado. Porque o Espiritismo ele é abrangente e ao mesmo tempo progressista. Ele vive em função da evolução do ser humano. E está lá no Livro dos Espíritos, a lei do progresso. Sim, a lei do progresso. Vai impelindo a gente vida. sempre para cima, para o progresso. Sim, exatamente. Uma outra questão também que a gente pode abordar no Espiritismo é o caráter não materialista, né? Você podia falar um pouco sobre isso? O Espiritismo ele prega o desapego às coisas materiais. Certo. Porque não, tem até uma premissa que eu digo básica. Nós não somos o que muita gente pensa, um corpo dotado de um espírito. É o contrário. Nós somos um espírito utilizando-se de um corpo para nessa caminhada, ou seja, nessa existência, nessa encarnação, ou nessa vida, como queiram entender, o corpo material ele é um instrumento que o espírito se utiliza para, no mundo material que nós estamos, ele desenvolver o seu aprendizado. Aqui é uma escola, o planeta Terra. Sim. Também é uma escola. Então ele precisa de um corpo físico. Sim. E o corpo é apenas um instrumento. Tem sua validade pelas leis da biologia. Sim. Um dia ele perece e não mais serve. É uma roupa que ficou rota. Aí o espírito volta à pátria espiritual, com o que ele acumulou, aqueles tesouros que Jesus dizia: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui as traças consomem, a ferrugem corrói e os ladrões batem, arrombam e roubam. Ajunteis tesouros no céu. Aí você pergunta muitas vezes: quais são os tesouros? Como é que eu vou juntar tesouro no céu, Beto, se eu estou aqui na terra encarnado?
Isso é uma... Levar o quê? Aí entra a parte da filosofia da doutrina. Isso é filosófico. Eu vou juntar os tesouros, é aqui, no meu comportamento, diante do meu semelhante, do meu irmão. É aqui que eu estou fazendo a prova na escola. Se eu estou desempenhando bem, se eu estou sendo caridoso, se eu estou sendo indulgente, se eu estou perdoando, se eu estou amando, mesmo aquele desafeto que Jesus nos disse, amai, inclusive, os vossos inimigos. Então, fazendo isso, eu estou ajuntando tesouros que, quando for para o céu, também entenda-se filosoficamente, quando eu voltar para o plano espiritual, são os tesouros que eu posso levar na minha bagagem, porque a bagagem física, material, fica toda aqui. Com certeza. Esse é o que que você pode levar, né? Exato. São os tesouros que Jesus recomendou. Ajunteis tesouro no céu, mas é aqui que a gente prepara esse tesouro. Para quando chega lá na hora do vamos ver, o seu tesouro está bom. Ou sua bagagem está vazia, não tem nada. Mas eu era muito rico, eu tinha milhões, tinha carros, mansões. Mas o peso aqui está leve na sua balança. Exatamente. Porque eu não fiz nada que eu pudesse levar. Tudo aquilo que eu amei aqui materialmente ficou. E eu me apeguei tanto que quis levar e não pude. Então a gente tem que se desapegar das coisas. Agora, é claro, desapegar-se não quer dizer que não queira ter seu carro, sua casinha boa, comer uma comida boa, porque nós estamos no mundo material. Isso. Agora, o desapego significa você não valorizar mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Esse é o verdadeiro objetivo. Por falar em desapego, nós tivemos um exemplo bem claro agora e bem presente nos nossos dias, que foi o Papa Francisco. Sim. E ele praticou no seu sacerdócio, ele praticou esse desapego, né? Ele mudou completamente todo aquele ritual que os papas tinham, né? Aquele luxo, aquela ostentação. Até o lugar onde eles moravam, os quartos, né? Uma coisa de... Ele deu um exemplo de humildade. Tanto pelo nome que ele adotou, né? Francisco. Em homenagem ao Francisco de Assis, que era um homem rico. Isso. E abdicou de tudo, inclusive da roupa, né? Ele joga a roupa e sai nu. Exatamente. Dizendo, não, se a roupa não é minha, então não quero. Exatamente. Um exemplo de humildade. E até na hora do ritual funeral, né, ele pediu para não ser sepultado naquele local onde ficavam só os papas, as criptas, os papas. Eu queria um lugarzinho mais simples. Mais simples, onde ele sempre morou, a casinha onde ele morava. Acho que foi um exemplo bastante de humildade, de desapego. Ele foi um pastor realmente das ovelhas do seu rebanho. O Divaldo Franco, né, nos diz que ele, inclusive, um dos mentores dele era o Francisco de Assis. Né? Um dos mentores dele era o Francisco de Assis. Não sem cabimento. Às vezes a gente diz, não sei porquê eu adotei aquele nome, quem não entende. Não existe nada por acaso. Não entende, né? Não sei porquê, nem o acaso. O acaso é um modo que Deus arranja para comunicar-se com a gente. Exatamente. A gente sabe que não existe o acaso. Exato. Né? O acaso não existe. Né? Então, Beto, nós estamos chegando no final, do nosso né? programa. Uma pena, né? Uma pena, porque... Mas o tempo é assim mesmo. Mas eu queria que você, nesses minutos finais, você aproveitasse para colocar alguma coisa que você gostaria de enfatizar nesse debate, se o espiritismo é religião, vou ver se consigo ser sucinto aqui. É filosofia, é ciência, é religião, mas é, sobretudo, uma oportunidade para que nós possamos abraçar e extrair o néctar para a nossa transformação moral enquanto seres humanos encarnados. E eu digo que a doutrina espírita pauta pela a mensagem que está lá na primeira carta aos Coríntios de Paulo, no capítulo 13, quando a doutrina diz que fora da caridade não há salvação. Sim. É um lema também levado a sério na doutrina espírita. E na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que curiosamente o capítulo 13 tem 13 versículos, até cabalístico, né? Sim, E lá ele diz, quem não conhece, né, a carta? Ainda que eu falasse toda a língua dos anjos e dos homens,
que Renato ainda que eu Russo tivesse colocou todo o no amor, capaz de dar meu corpo para ser queimado, distribuir todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, ele nada. quer dizer que a caridade, como sinônimo de amor, eu nada serei. Serei um símbolo que retine apenas. Isso, exatamente. Então a caridade é o foco também da doutrina espírita, que é o que Jesus pregava para que nós sejamos caridosos. E, para encerrar, eu diria que no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec faz uma pergunta interessante. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não é como eu entendo, como você entende, é como Jesus entendia o sentido dessa palavra caridade. E os Espíritos disseram: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Porque a caridade muita gente confunde com esmola. Isso. Esmola exatamente. é quando você dá aquilo que sobra. A sobra que já lhe incomoda, eu tenho demais, ou dá isso aí. Dá um como aquela tocado explicação que Jesus falou do óbolo da do viúva. óbolo da viúva. Então, agora, caridade não. Caridade vem de caritas, do latim. Significa que você vai doar, que vem também de donare, do Uma latim, coisa quando sua, você dá com mais, uma doar é parte doar sua. mais, doar além de. Então você doa aquilo que você está dando com amor, impregnando aquilo que você está dando com todas as forças do seu coração. E você sente a alegria como se fosse você que estivesse recebendo, como estivesse sendo beneficiado. Isso é caridade. E a caridade, como dizia Paulo na carta aos Coríntios, Sim. ela é desinteressada, ela não é soberba, ela não faz alarde, ela é discreta. Então, como Jesus disse, quando deres uma esmola, faça com a mão direita de forma que a outra não veja. Então você faz a caridade verdadeira, você dá e se omite. Quem deu? Não sei, alguém deu, não precisa dizer que fui eu. Dê e fique torcendo para que a pessoa faça bom uso daquilo. Não dê o que não presta. Não dê aquela roupa já rasgada que você joga fora. Não dê a comida que você não queria mais e que está na geladeira. Nem sei se está bom, mas dá aí. Não. Só tem um pão. Quer falar a verdade? Dê o pão. Porque Deus vai prover a sua saciação, a sua saciedade, mostrando que você deu o que você tinha. Isso. Então caridade é você dar o que lhe faz falta, não é o que lhe sobra. Exatamente. É o que você gosta e que você precisa. E quando você só dá o que lhe sobra, o que não tem importância, isso não é caridade. Isso é livrar-se daqueles atrapalhos na sua vida. Exatamente. Então, a resposta dos Espíritos foram fantásticas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Perdoar 70 vezes 7 vezes, como Jesus disse a Pedro. Ou seja, isso é uma hipérbole, é um reforço. É perdoar sempre, porque nós sempre somos carentes do perdão de alguém. Exatamente. Beto, nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa Momentos de Luz desta noite. Nós queremos enviar aqui um abraço aos nossos amigos lá do Chico Xavier, Antônia, seu Kleber, Dona Ana, a Lídia Mello, a Terezinha Cabral, aos nossos queridos lá, amigos do Grupo Pestalozzi, Grupo Espírita Pestalozzi, Manuel Siqueira, Cláudio Silva, um abraço ao nosso Júlio Freitas Góes, lá da Federação Espírita, o nosso presidente, ao Gileno Júnior, lá em Santa Rosa de Lima, que está sempre ouvindo o nosso programa, ao nosso querido Gonzagólatra Hélio Fontes, a nossa querida Sérgia Cristina, que é a nossa coordenadora da Rádio Aperipe FM, nosso ouvinte também do nosso programa, ao Marcelo, lá do 18 do Forte, ao Zé Carlos, lá da Avenida Maranhão, Elma, lá no bairro Santa Maria, ao nosso querido Agberto, né, ao nosso Emmanuel, ex-secretário de comunicação lá da Federação Espírita, a minha esposa Ivanda Cristina, e eu queria mandar aqui também um abraço para minha irmã Josélia, que está aniversariando hoje, e minha cunhada Angélica também. Parabéns, Josélia. Estão aniversariando no dia de hoje, né? E mandar um abraço também à nossa equipe, a equipe de produção do programa Momentos de Luz, que é da Federação Espírita, a nossa querida Blanda Vieira, Oscar Cabral, Jeane Paiva, Verônica Alexandre e eu que faço parte da equipe, né? Então, nós queremos aqui agradecer
Encerrando mais esse programa Momentos de Luz, agradecemos ao Pai Celestial pela bênção de mais um encontro entre todos nós, a você, nosso ouvinte, internauta, aos colaboradores, participantes, e desejamos a todos uma semana de luz, de paz e esperança, e que Jesus nos abençoe e ilumine. E até a próxima semana, Chico, mais uma vez, o nosso programa. Me permita só um abraço aqui, que eu fiquei devendo na última. Pode ficar à vontade. Para todos esses que você elencou, que são pessoas queridas, todos os irmãos em Ideal Espírita, e em especial um abraço e um beijo no coração de toda a família do Cristo Consolador, onde eu sou um modesto colaborador. Com certeza. E é o nosso querido Marcelo Dinamite, que todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas, está conosco aqui no programa Momentos de Luz. Um forte abraço a todos e até sexta-feira com o programa Momentos de Luz, aqui na sua PLP FM 106.1.